Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui hoje, o Entrelacer, com uma parceria com o IFE, Espaço Bebê Brincante, lá de Salvador. Hoje estamos com a convidada Daniele Vanderlei. Queria agradecer, primeiramente, toda a presença aí de vocês que nos acompanham nesse sábado, nesta manhã de sábado. Antes de apresentar a Daniele, eu queria falar um pouquinho do Entrelacer. Hoje a gente está encerrando esse ciclo de palestras com os psicanalistas brasileiros, esse primeiro ano do Entrelacer. O Entrelacer é um espaço de formação e transmissão, sobre a infância e seus impasses, fundado por mim há um ano atrás, junto com outras colegas, como a Carla Braz, a Daniela Tuluá, e agora temos também a nossa colega Karina Soares. E hoje a gente vai estar nessa parceria com o NIP, que é o Núcleo de Interdisciplinar de Intervenção Precoce da Bahia, com a Daniele. A Daniele é uma parceira, somos parceiras em outros espaços, como o IEP, como também a CIPA, lá da França. A Daniele, ela é psicóloga e psicanalista, ela é especialista em psicopatologia do bebê e psiquiatria infantil pela Paris 5, é mestre em psicanálise e medicina pela Universidade de Paris 7 e é membro do PREO e do RIEP. Dani, eu passo aqui a palavra para você. Hoje a gente vai estar discutindo sobre um tema muito interessante e importante, sobre o que é entre o cuidar e o tratar do bebê no primeiro ano de vida. Tá bom, Dani? Eu passo a palavra para você e agradeço imensamente a sua presença. Para mim, o Entrelacer, o seu espaço é um espaço de muita inspiração, para esse espaço também que eu me propus fundar. É um exemplo aí de um espaço de transmissão e também de formação, que é o Espaço Bebê Brincante, muito inspirador para todos nós. Tá bom, Dani? Agradeço. Eu que agradeço. E a palavra agora está com você. Tá bom, obrigada, Camila. É um prazer estar aqui com vocês, Esse ano que tem sido bastante inquietante e produtivo, por outro lado, não é? E a gente escolheu esse tema entre cuidar e brincar, justamente porque nós estamos entre essa situação de falar das dificuldades, dos entraves no desenvolvimento e daquilo que nos alerta sobre a necessidade de intervir oportunamente, de intervir para favorecer esse caminhar e essa reorganização do que está em jogo, do que está em dificuldade. Porém, é uma situação também preocupante, porque a gente vê que tem muitas pessoas tentando fazer formações muito rápidas ou entrar num trabalho com o bebê e sua família, e é um trabalho de extrema delicadeza, de extrema importância, e que tem uma necessidade de uma formação ampliada, de critérios bem estabelecidos, e, por outro lado, a gente não pode também perder a noção do desenvolvimento típico e não ficar também só ligando o alerta naquilo que está em dificuldade, até porque o que nos alerta não é um indicador aqui, outro ali, de forma isolada, mas é todo um conhecimento ampliado sobre o bebê, sobre a sua fase, sobre a sua circunstância, sobre o estabelecimento das relações entre os eventos e aquele momento, o que dá uma configuração bem diversa em cada caso, em cada circunstância. Então, o nosso grande receio é não patologizar a primeira infância, não transformar a coisa banalizada, E é nesse viés que a gente vai conversar hoje aqui. Então, é importante eu situar um pouquinho para vocês a minha história com os bebês, que como para qualquer pessoa, ela começa na nossa história de bebê, O bebê que há em nós, esse bebê que está aí inconscientemente com suas vivências ali, presentes e atuantes na nossa vida de adulto, mas também a própria experiência que a gente vai tendo ao longo da vida com o bebê, O bebê que não é um bebê necessariamente que está com problemas ou dificuldades, aquele bebê que a gente encontrou na vida, A minha geração, ela compartilhava muito o cuidado com os primos, por exemplo, Então, eu tive muita experiência de cuidar de primo pequeno, Então, isso fazia parte da minha geração,
Hoje a gente vê isso ainda nas famílias com as classes mais desfavorecidas, que ainda têm mais filhos, que vivem muito uns próximos dos outros, que contam ainda com a ajuda de avós, de tios, enfim, e pessoas que vão se ajudando, né? Então, há uma socialização, uma transmissão dessa parentalidade, desse cuidado com o bebê. Então, nessa minha história, tem essas particularidades e também um trabalho com creche, né? Então, quando eu fui para a França fazer essas especializações, eu precisava ter um contato com um lugar que tivesse a prática com bebês, o que é absolutamente necessário, né? Não se aprende a trabalhar com bebês pela teoria somente. A gente precisa de uma vivência, de uma prática, de uma observação muito ampliada. Então, foi o que a gente fez. Cada um tinha que ter o seu lugar de observação e eu escolhi um centro materno, que era um centro onde tinha creches, e esse centro materno acolhia uma população com muitas dificuldades, né? Então, eram mulheres que, ao se encontrarem diante de uma gravidez, tinham também quadros de depressão, ou de psicose, ou de uso de drogas, ou de ruptura com a família, ou de imigração. Então, eram mulheres em situação de extrema vulnerabilidade. Com essa situação, as creches eram ali, naquele espaço, um lugar onde os bebês podiam ficar, enquanto suas mães podiam ter as suas psicólogas, educadoras, que se ocupavam do trabalho com elas, no sentido de poder fazer com que elas organizassem um projeto de vida e pudessem, então, retomar estudos, profissão, e o objetivo desse espaço era que, com o final dos 3 anos de vida da criança, ela tivesse a condição de entrar na escola pública francesa, que começa aos 3 anos e que dura o dia inteiro, e que sua mãe já tivesse autonomia para trabalhar e se sustentar e estar desvinculada dessa assistência do Estado. Então, era uma estrutura preventiva para uma população de extrema vulnerabilidade. E nessa creche, eles tinham o princípio do Instituto Loxi, né, que foi fundado pela Amy Pickler, e que tem uma abordagem no cuidado com o bebê muito interessante, que hoje já é bastante divulgado no Brasil, tem grupos que fazem cursos com essa abordagem, e uma das coisas mais importantes na abordagem Pickler é centrar o cuidado na auxiliar de referência, né, a cuidadora de referência. Então, ao invés da criança ficar no espaço coletivo, sendo cuidada por várias pessoas, ela teria aquela sua auxiliar de referência, auxiliar de puericultura, no caso, que era aquela pessoa que se ocupava dele e de mais outros bebês. Mas os cuidados, o banho, a alimentação, a troca de fralda, todo esse cuidado era feito essencialmente com essa cuidadora de referência daquele bebê. Isso fazia com que o cuidado não fosse anônimo, não fosse dividido por vários adultos, mas fosse individualizado, né? Essa pessoa, ela tinha supervisão, ela tinha toda uma observação e um treinamento que fazia com que a implicação no seu trabalho, o investimento no bebê fosse muito maior. Então, alguns princípios da abordagem Pickler é apostar nesse cuidado individualizado, numa possibilidade de falar muito com o bebê a respeito do que se faz com ele, antecipando suas ações, considerando que ele é um sujeito que precisa estar ali alinhado, né? Então, muita ênfase na interação, na comunicação, no cuidado com o corpo, no toque e no manuseio da criança, muito inspirado, claro, em todas as teorias que se tem sobre o bebê e a constituição psíquica do bebê. Então, esse trabalho favoreceu imensamente o desenvolvimento dessas crianças e os estudos mostraram que eles puderam ser adultos depois, que se desenvolveram muito bem do ponto de vista cognitivo, emocional, do ponto de vista do próprio futuro. Essas crianças foram acompanhadas e vistas depois no futuro, que apesar de serem crianças que sofreram ruptura com seus pais, apesar delas terem sido criadas num espaço coletivo, sem os pais, elas não tiveram prejuízo. Então, o Instituto Loxi, ele foi um exemplo e um modelo de intervenção em espaço coletivo, e que é muito usado na França. Todas as creches, basicamente, usam esse tipo de abordagem. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar
em creche e organizar a estrutura de um berçário, e fiquei responsável por esse berçário, mas também fiz parte de um abrigo de crianças, então, separadas dos seus pais, cujas experiências tinham sido muito traumáticas, né? Então, crianças que tiveram negligências graves, que foram abandonadas em espaços públicos, que tiveram maus tratos. Então, essas duas experiências, tanto na creche quanto no abrigo, eu pude desenvolver e organizar esses princípios, né? Que são os princípios da organização do auxiliar de referência, desse cuidado mais intenso, porque o que acontece é que quando a criança tem esse cuidado, né, mais individualizado, mais sintonizado com os gestos dela, com a movimentação, quando ela promove uma comunicação, quando esse corpo é organizado partindo do princípio de que ele se manifesta, né? O bebê, ele tem uma manifestação não verbal que precisa ser lida, que precisa ser percebida por um outro muito atento e muito empático. E, aliás, essa condição de entrar em contato com o bebê, nessa dimensão do não verbal, ela é uma demanda e uma necessidade do profissional que não é dada pela formação teórica, né? Então, quem trabalha com bebês, de fato, precisa ter essa sensibilidade aumentada, essa capacidade de se conectar com aquilo que não é falado, com aquilo que é insinuado num gesto, num olhar, numa mímica facial, né? Então, essa antecipação, essa possibilidade de interpretar, de espelhar, né, no rosto as vivências do bebê, elas são competências que algumas pessoas têm mais desenvolvidas e outras menos, em função da própria história, né, em função da própria relação que se estabeleceu com sua mãe, com a sua história de vida, com sua inclinação para perceber o estado emocional do outro. Então, assim como nem todo mundo é engenheiro, ou professor, ou médico, nem todo mundo tem as habilidades para trabalhar com bebê. Não que isso faça de alguém melhor ou pior, né? Mas simplesmente é necessário que tenha essa condição, né, de se colocar nesse lugar. Então, uma das coisas muito importantes nesse trabalho com bebê, né, é essa condição de entrar em contato com essa forma de se manifestar aqui, né, da fala, né, mas a linguagem, só que uma linguagem não verbal, mas aqui da fala, e uma condição de conhecer o desenvolvimento do bebê. A gente precisa saber as etapas do desenvolvimento dele, a gente precisa conhecer como é que ele se apresenta no corpo, como ele se movimenta, né? Então, na abordagem Pickler, por exemplo, após esse cuidado mais estabelecido, de mais contato, o bebê era colocado no chão, no tapetinho, para organizar a sua liberdade, o seu movimento espontâneo, a sua busca de objeto, estabelecer a curiosidade, o planejamento motor, passar pelos desafios, mas também ver outros bebês em torno e interagir e se resolver, né? Então, uma grande ênfase era dada à exploração e ao desenvolvimento sensório-motor, à autonomia, e nesse momento o bebê estava ali, claro que o adulto estava atento, olhando, mas ele era deixado um pouco com aqueles objetos e com aquela exploração, né? Porque quando o bebê ele tem uma relação boa, um momento bom e duradouro, de qualidade, ele internaliza essa relação. Daniel Stern chama isso de o outro, né, que fica internalizado, o companheiro evocado. Então, ele evoca essa relação, ele tem uma representação do outro que é positiva, então ele consegue ficar só, e consegue se organizar com os objetos, não precisa estar o tempo todo com alguém do lado. Então, assim, a gente tem visto que para tratar de um bebê, em geral as pessoas se perguntam, tratar o quê? Tem um problema a ser tratado, tem uma patologia. E aí entra toda uma formação médica, entra toda uma questão mais de reabilitação. Mas para cuidar de um bebê, né? Quais são as coisas importantes no cuidado com o bebê? Então, a gente falava de cuidado materno, que hoje deve ser ampliado para cuidado parental, né? Porque os pais têm participado bastante do trabalho com os bebês.
E esse cuidado parental, né, claro que a gente diferencia, do ponto de vista da psicanálise, função materna e função paterna, que tem atribuições diferentes, tem formas de se organizar diferente, mas o cuidado, propriamente dito, que pode ser exercido por qualquer adulto que se responsabilize por um bebê, ele não precisa ser ideal nem perfeito, né? Todos os terapeutas, os teóricos que falam de bebês, eles falam que há interações desarmoniosas, que isso não é algo que em si é um problema quando existe uma ou outra, ou algumas interações desarmoniosas, que o que importa é a complexidade, né? Como isso vai se organizando no tempo, o modelo, o geral, o que se generaliza como positivo. Então, não se tem uma noção de ideal, nem de perfeição. O Winnicott nos alertou, quando ele dizia assim, a mãe suficientemente boa, ele dizia que era suficiente, não precisava ser muito, né, além do que suficiente. E o que é uma mãe suficientemente boa, né? Ou abordando a mãe como aquele que cuida, e aí o cuidado parental, digamos assim. Ele pressupõe que haja essas condições que eu falei, mas também que haja no início, quando o Winnicott nos falava da ilusão, ele dizia que a função materna, ela se exerce no início de uma forma tão intensa, tão aproximada das necessidades do bebê, que ele mal chora, ele mal mostra um mal-estar e a mãe ali chega, essa proximidade, essa rapidez com que a mãe chega, com que ela antecipa, interpreta e oferece algo para apaziguar, isso é de uma ilusão para o bebê, né? Ele se ilude de que aquilo que ele precisa, ele logo encontra, e ele cria essa noção de objeto criado e encontrado. Mas o Winnicott vai dizer que é fundamental a desilusão, que a função materna ela é complexa porque ela faz essa aproximação extremamente colada no bebê, muito próximo do que ele demanda, e a resposta muito imediata, mas depois a mãe precisa se separar. E ele vai dizer que esse é um processo de desilusão, né? Quando o bebê constata que a mãe não está sempre ali, quando ele quer, quando ele espera, né? E que esse processo de desilusão e de separação gradativa vai organizar o psiquismo do bebê, vai organizar a condição dele pensar, representar o outro, se resolver, né? Stern falou disso também, o bebê vai ter as respostas de comunicação, ele vai conseguir se consolar, né? Então, a função materna, ela vai trazer essa dialética, né, da presença e da ausência, ela vai favorecer com isso a organização de um psiquismo, o bebê vai passar por essa percepção de que a mãe ou o seu cuidador primordial é aquele que protege, segura, dá segurança, na verdade, né? Então, essa noção de Bowlby, do apego seguro, ele vai construir essa relação em torno dos 6 meses, e a partir daí ele vai perceber que essa pessoa de quem ele depende não está sempre ali, mas isso vai gerar um processo psíquico de elaboração e de lidar com essa frustração, com a falta do objeto. O Winnicott teorizou o objeto transicional como aquele que faz ponte entre a mãe e a falta da mãe, e aquele objeto que representa a mãe, como que dando uma condição do bebê lidar com essa ausência, e mais adiante, a criança vai ser capaz de brincar só, né? Ou seja, ela vai conseguir ter todo um espaço transicional, todo um espaço de elaboração e de brincar, que vai conseguir organizar e lidar com seus conflitos, com suas elaborações, e o espaço do brincar vai ser, então, extremamente importante e organizado nesse período, quando ela já consegue o faz de conta, ela já consegue brincar só. Então, é um processo. Tem um outro teórico, que chama Leon Kressler, que ele trouxe muitos elementos a respeito da psicossomática do bebê, né? Então, ele trouxe alguns aspectos que favorecem, como a plenitude, né? Essa visão do bebê e essa condição de estar ali de forma com uma vitalidade, com empatia, com vivacidade, né? Então, essa plenitude no cuidado é diferente, por exemplo, quando aqueles bebês estavam em orfanatos, cuidados por muitas pessoas e que estavam no marasmo, numa apatia, porque não tinha plenitude nos cuidados.
Então, ele destacou a plenitude, a estabilidade, que é a organização dessas rotinas, e como isso organiza o bebê, porque ele consegue antecipar o que vem, o que vai acontecer, e isso organiza esse estado emocional dele, né? E a flexibilidade. A flexibilidade pressupõe que o outro cuidador, ele possa relativizar aquele comportamento, aquela reação, aquele momento, como algo que pode fazer parte do desenvolvimento, e que não necessariamente é indício de algo definitivo, conclusivo, né? Então, o bebê pode, ocasionalmente, não querer comer, ele pode, ocasionalmente, não dormir bem, ele pode ficar mais agitado. Os bebês passam por situações e que demandam flexibilização do adulto. Como eu vou me posicionar nessa situação e na outra? E essas funções, essas possibilidades, na verdade, elas facilitam o trajeto, né, do bebê por todas essas experiências diferentes, imprevisíveis, e como ele vai organizando e suportando lidar com elas. Então, esse é um referencial, né, de Pickler. Outra referência importante no meu trabalho é todo o trabalho em torno da prevenção, né? Então, o professor Michel Soulet, que foi o autor do documento P, o documento P foi um documento criado nos anos 80, que falou da prevenção, P de prevenção. E foi uma articulação de todos os momentos, né, porque passa um bebê, desde a gestação até os 6 anos de vida, criando estruturas, né, serviços interligados, rede, para dar uma maior assistência à infância, né. Então, Michel Soulet, ele foi muito inspirado e influenciado, na época do pós-guerra, pelos trabalhos de Spitz, do hospitalismo, pelos trabalhos de Bowlby, pelos trabalhos de todos os teóricos que começaram a falar de um sofrimento no bebê e das necessidades de intervenção junto a ele, especialmente em situações de coletividade, como nos hospitais, como nas creches, nos abrigos. Então, Michel Soulet começou a estudar isso, ainda residente, quando eu trabalhava no Hospital São Gonçalo de Poli, e ele começou a se inquietar com as estruturas que acolhiam bebês em espaço coletivo. E começou a fazer críticas e provocações e estudos, mas ele foi convocado depois para fazer parte da política pública na saúde mental na infância. E com isso ele criou esse documento P, junto com Janine Noel, onde tem sinais de alerta. Ele trouxe essa noção do alerta como algo que nos adverte, que tem coisas que a gente precisa prestar mais atenção, que a gente precisa pensar, relacionar, organizar instituições e apoios a essas situações para que elas não evoluam e não tragam um prejuízo maior para a criança. Então, por exemplo, o Centro Materno é uma instituição desse tipo, né, o que eu participei. Tem outras instituições que atuam ali na situação onde a criança pode precisar por alguma situação de desvantagem ou de dificuldade. Então, tem hospitalizações conjuntas na área da psiquiatria, para não separar a mãe que está com questão psiquiátrica do bebê, tem casas, centros de acolhimento pais-bebês. Então, todo esse sistema de trabalho em torno da prevenção foi algo que eu comecei a transmitir nas instituições aqui em Salvador, através de cursos, há muito tempo, né, desde 92, 93, que a gente faz esse tipo de formação e capacitação para as equipes. Depois eu tive a oportunidade de participar da pesquisa IRD, onde eu fui também autora dos indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil, que hoje a gente até mudou para indicador de referência para o desenvolvimento infantil, porque é um instrumento muito mais de leitura do que se passa do lado da relação parental, né, do lado da função materna, função paterna, e do lado do bebê. Então, é um instrumento que organiza um pouco mais, tanto pediatras quanto profissionais de outras áreas, esse olhar sobre o que o bebê vive, por que situações ele passa, e como é que a gente vai favorecer a constituição psíquica e o desenvolvimento da criança nos 18 primeiros anos de vida. 18 primeiros anos foi interessante, né? 18 primeiros meses. Porém, a gente sabe, não é à toa que eu fiz essa troca,
a gente sabe que os primeiros anos vão ser essenciais na organização e na estruturação do sujeito que vai se tornar adulto, né? Então, esses 18 primeiros meses valem por 18 anos, vamos dizer assim, né? Dentro dessa troca que eu fiz aqui. Então, o IRD foi um instrumento precioso que a gente usou e já tem 20 anos de uso junto com os pediatras. A gente segue dando capacitações para o uso desse instrumento, inclusive em creches, e ele é muito disponível na internet, sobre o artigo que foi publicado, e os indicadores são disponíveis. Então, a ideia do cuidado, a ideia da prevenção e a ideia da transmissão do que a psicanálise tem de conhecimento a respeito da constituição psíquica, do sofrimento da criança e das necessidades de intervenção e apoios, tem sido uma constante na minha formação e na minha atuação, especialmente através do NIP, com a equipe interdisciplinar. Então, a gente criou, nos últimos anos, 2 estruturas que têm nos trazido bastante dados sobre essa criação do bebê hoje, né? Um dos projetos é o PROCIP, que é o Programa de Capacitação e Intervenção Precoce. Nesse programa, que dura 2 anos, profissionais de diversas áreas, fisioterapeutas, fonos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pediatras, neurologistas, enfim, fisioterapeutas, eles fazem o curso teórico de 1 ano, e no 2º ano, eles começam a atender uma população que foi encaminhada pelos hospitais, e esses hospitais que a gente tem parceria, porque cada turma do PROCIP, eu tenho um grupo que eu disponibilizo bolsas para instituições instituições que atendem a população mais desfavorecida, que possam ser públicas, municipais, ONG, não importa. Então, a gente tem sempre na equipe as pessoas que trabalham no âmbito privado e as pessoas que trabalham no âmbito público. E a gente recebe os encaminhamentos, então, de bebês de risco, porque esses bebês ou nasceram prematuramente, ou eles passam por algum atraso no desenvolvimento e já foram percebidos esses atrasos. Especialmente, como eu tenho muita formação e trabalho em torno do autismo, especialmente os bebês que estão com dificuldades na comunicação e interação. Então, a gente tem tido essa experiência com essa população de uma classe mais desfavorecida, e a gente tem na clínica privada o Espaço Bebê Brincante, que é um outro dispositivo muito inspirado na Maison Verte, né, de Françoise Doutor, onde ela criou uma estrutura de acolhimento dos pais para que eles pudessem vir ali com seus bebês e, com isso, terem um espaço de brincar, de desenvolvimento, de socialização, mas também tinham psicólogos ali, a escuta daquela situação, do que se passava com aquelas mães, com as dificuldades que elas podiam apresentar, seja na alimentação, no sono, em qualquer situação do desenvolvimento, e aquela escuta ali, mais ingênua, no sentido de que não era um lugar dirigido para crianças com problemas, era um lugar aberto para receber qualquer criança, mas ali podia ter efeitos terapêuticos, né? Então, muito inspirada nesse processo dos acolhimentos pais-bebês, que eu tive a oportunidade de conhecer e vivenciar algumas vezes, né, esses encontros na França, onde isso é muito comum, inspirada nessa iniciativa, a gente criou o Espaço Bebê Brincante. No Espaço Bebê Brincante, a gente tem propostas que foram interrompidas, evidentemente, pela pandemia, mas propostas do tipo vivências, corpo e descobertas. Então, nessa vivência tem fisioterapeuta e tem a mim, e nós temos esse espaço para receber 4, 5 bebês e seus pais, e ter a possibilidade do bebê explorar livremente o espaço, e nesse momento a gente observa coisas muito interessantes do ponto de vista sensório-motor, e algumas indicações, algumas orientações podem ser dadas e facilitam muito, e mudam o panorama daquele desenvolvimento, sem que aquilo necessariamente se torne algo patológico para ser encaminhado para tratamento. Então, tem a Hora da Papinha, que é um outro ateliê que a gente faz com a fono, para aquelas crianças que estão em transição alimentar, que estão com dificuldade em relação ao processo alimentar, que também
esse processo, às vezes, muito rapidamente, de forma muito simples, aquilo que se mostrava com alguma resistência ou dificuldade, se dissolve e se resolve de uma forma bem tranquila. Tem a hora do som, que é com a musicoterapeuta, tem o ateliê de contos, que é com a psicopedagoga, para bebês maiores, tem o ateliê faz de conta para os bebês também maiores, geralmente com psicólogo ou com TO. Então, a gente tem tido essas oportunidades de ter as crianças que não necessariamente têm problemas de desenvolvimento, para vivências e um compartilhar dessas experiências. E aí, o que a gente tem visto hoje? Né? A gente tem visto uma situação, na atualidade, que nos desperta atenção em relação a alguns pontos, né? Um dos pontos que a gente observa muito nesses dois espaços com os bebês é uma certa aceleração dos marcos do desenvolvimento. Então, como essa parentalidade, essa transmissão do cuidado com o bebê não tem sido muito feita mais pela família, né, mas muito pelo saber técnico que é disponibilizado na internet, as cartilhas, os indicadores, e que está tudo muito acessível, os pais têm ficado muito atentos a esse nível de expectativa, né, que ele sente com 6 meses, que ele tem introdução alimentar aos 6 meses, que ele ande com 1 ano, e a gente tem visto uma certa aceleração do ponto de vista de sensório-motor, né, então um bebê com 4 meses já começa a ficar sendo posto sentado, algumas pessoas se utilizam até de um lugarzinho que chama bumbo, que bota o bebê sentado com 3 meses, quando ele não tem ainda nenhuma condição do ponto de vista, né, de sustentar esse eixo aí da coluna. Então, uma antecipação, essas crianças que são postas sentadas antes do tempo em que elas organizaram esse eixo aí da coluna e todas as transições, todos os rolamentos que favorecem isso, se ela é colocada sentada antes de ter adquirido a condição do próprio tônus, das próprias condições de proteção e tudo, ela vai ter uma exploração de brinquedo mais pobre, ela vai ter em cascata, um desenvolvimento psicomotor mais dificultado. Então, do mesmo jeito que a gente vê criança sendo colocada sentada, sem ter a condição para isso, a gente vê criança sendo colocada de pé, sem estar no momento para isso, e crianças sendo estimuladas a andar, sem que isso seja o indicado e o melhor para elas. Então, a gente vê essa aceleração, a gente vê também mais solidão dos bebês, né, porque se a gente tem hoje pais mais ocupados, não só pelo trabalho, mas também por toda a informação, por acesso ao celular, isso que não descansa nunca para a gente, não é tudo que se passa no celular. Então, tanto pais quanto babás, quando tem, ou qualquer pessoa que se ocupe do bebê, está ocupado muito tempo com as telas. Então, a gente vê bebê desacompanhado, né? Um bebê que não tem com quem compartilhar essa expressão, essa reação. A gente tem visto bebês mais tempo nas telas, em todas as classes sociais, né? Aonde tem uma situação mais desfavorecida, ainda mais presente a questão das telas, porque os pais estão ocupados em várias tarefas, além do trabalho, de cozinhar, lavar, passar, cuidar de outros filhos. Às vezes a criança fica com a avó, que tem que dar conta de tudo. Então, a gente tem visto uma incidência de bebês na televisão muito tempo, de forma muito intensa, né? O que compromete muito, não só essa questão da comunicação, da interação, como da questão da sensorimotricidade e uma série de outros prejuízos. A gente tem também tido esse problema de ter que se orientar em relação a essa população que é diferenciada em relação à nossa formação, né? Então, a gente tem, por exemplo, no grupo, a gente estava questionando que a pandemia nos trouxe de forma muito evidente como modelo de tratamento, modelo médico, modelo do que se deve fazer para melhorar o desenvolvimento, como isso está afastado da realidade de algumas famílias. Então, na pandemia, alguns serviços que fizeram tentativa
de tentar contato pela internet, viam o quão diferente é entre o que se diz e se propõe e a realidade dessas crianças em casa. Então, tem crianças que a gente preconiza que fique no chão, mas às vezes o chão é de cimento, que a gente preconiza que fique num tatame, mas às vezes não tem um tatame, que a gente acha importante que a criança fique com um adulto ao lado, mas não tem quem fique, porque esse adulto está ocupado com as tarefas domésticas. Então, a disparidade entre o que se espera, o que é ideal e o que é real é grande. E isso demanda o esforço dos profissionais de pensar formas alternativas de atingir as diferentes crianças com as diferentes realidades e as suas vivências, para que elas possam ter, então, um desenvolvimento mais bem estruturado, sem maiores prejuízos, apesar das dificuldades que elas encontram. Então, são reflexões, né, que a gente tem tido a partir dessa prática. A gente tem essa noção também de que nem toda situação de dificuldade vai gerar uma patologia. Esse professor, o Michel Soulet, ele lembrava muito a metáfora das 3 bonecas, dizendo assim que a gente tem uma boneca de ferro, né, que tem um impacto e que não sofre maiores marcas e consequências. Tem uma boneca de vidro, com esse mesmo impacto se quebra. E uma de plástico que recebe um impacto, deforma um pouco e volta à sua forma, ou fica com aquela pequena marca, né? Então, a gente tem diferentes crianças com diferentes contextos e diferentes capacidades de fazer face ao seu desafio, ao impacto, seja ele qual for, né? Então, a gente conta muito com essa perspectiva da resiliência de algumas crianças e algumas famílias, que você vai testemunhando isso tanto no hospital, com crianças prematuras, com crianças doentes, quanto nos abrigos, quanto na clínica. Você vai encontrar famílias extremamente resilientes, com uma extrema capacidade de lidar com dificuldades no seu filho e no seu contexto, e vai ter famílias com muita vulnerabilidade, com muita dificuldade de fazer face à angústia, à incerteza, a uma dificuldade do seu filho, né? Assim como você vai ter crianças que têm muita força e muita condição de enfrentamento das suas dificuldades, e outras mais frágeis. Então, toda essa leitura do contexto de quem são os pais, como estão os pais, de que forma eles recebem as orientações, e como eles vão lidar com isso, com aquela situação particular do seu filho, isso tudo importa e diferencia de caso para caso, né? Quando a gente entra para a perspectiva do tratar, a gente entra para uma perspectiva do tratar o quê? Em geral, uma patologia, em geral, um transtorno. E essa patologia e esse transtorno, ele é tratado sob a perspectiva médica, né? Porque a formação dos profissionais de saúde vem muito da herança médica. E nessa postura dos tratamentos dos processos do desenvolvimento, há ainda muita a noção da reabilitação, de organizar, adaptar ou possibilitar que aquela aquisição que está defeituosa ou que não aconteceu, se dê, né? Só que a perspectiva da reabilitação, ela é desvinculada, muitas vezes, da perspectiva psíquica, da constituição psíquica, de quem é esse outro que está em torno da criança, como ele se localiza, como ele se organiza, como ele propõe, como ele espera, como ele supõe essa criança. E quando você tem 2 caminhos separados, da visão do desenvolvimento pura e simples, no sentido de organizar atos e funções motoras ou de linguagem, desconectado de quem é essa criança, em que contexto ela está, como ela é vista, como ela é pensada, como ela vive a sua situação particular. Se você desconecta as 2 coisas, você constrói caminhos que não se ajustam, né? Então, você tem, por exemplo, essa perspectiva de tratar crianças com problemas no desenvolvimento, bebês, profissionais que tratam desses bebês sem a presença dos pais, né? O que é uma aberração, porque um bebê está na extrema dependência do contato com seus pais, e na extrema dependência de que esses pais possam encontrar naquele bebê formas de se adaptar à sua diferença e facilitar as suas aquisições a partir da sua aposta, do seu olhar, do seu desejo de estar ali presente, significando, interpretando e dando um contorno às experiências da criança.
Então, recentemente, a gente recebeu um caso no grupo do ProCip, de um bebezinho de 7 meses, e esse bebê, ele estava já com a requisição do neurologista, dizendo que ele tinha um transtorno global do desenvolvimento. E aí, o transtorno global do desenvolvimento é um outro diagnóstico dado ao que hoje é o TEA, transtorno do espectro do autismo, né? O TGD era um diagnóstico anterior, em outra versão do DSM, e a versão atual é o TEA. Mas, enfim, o bebê é considerado já com um diagnóstico aos 7 meses e foi encaminhado aos tratamentos os especialistas que ele deveria tratar. Essa criança fica, então, no tratamento, sem a presença da mãe, chorando todo o tempo, até que a mãe se dá conta de que aquilo não faz sentido, um tratamento que um bebê está chorando o tempo todo e ela do lado de fora. E ela vai procurar um outro serviço, enfim, chegou nessa profissional que está fazendo a participação com a gente. E aí a gente vai encontrar um bebê com uma condição muito melhor do que, de fato, essa mãe já estava pensando no filho com autismo e etc. tal. Para mim, não tem ainda nenhuma conclusão, né? Nessa idade, para mim e para os profissionais que trabalham com autismo, a gente não conclui autismo no primeiro ano de vida. Então, a gente estava discutindo essa questão no grupo, e aí uma neurologista diz assim, mas como é que a gente faz quando a gente tem uma alteração no desenvolvimento e precisa de tratamento? Porque se a gente não colocar o risco para autismo, os planos não aceitam, os planos não vão dar esse tratamento, ou ela não vai conseguir acesso ao tratamento. Então, a gente vive uma situação de extremo embaraço e de extrema problematização, que é, para se intervir diante de uma dificuldade, os médicos precisam dar um CID para viabilizar esse tratamento. Só que, ao dar o CID, isso desperta uma série de problemas, tanto na família, que se vê muito angustiada, quanto na própria demanda excessiva de profissionais que querem começar a trabalhar com crianças com dificuldades, mas que às vezes estão fazendo cursos muito rápidos, né? Cursos de 3, 4, 5 dias e já se autorizam a ser os grandes especialistas em tratamento de desenvolvimento. Podem ser recém-formados, inclusive, né? Mas recebem esse credenciamento de que pode tratar. Agora, pode tratar sem conhecer um bebê de desenvolvimento típico, sem conhecer e sem saber abordar com uma família, com angústia, sem manejar a angústia parental, sem saber sobre como se opera esse desenvolvimento de forma global, né? Então, tudo isso traz uma problematização. Bom, eu vou falar, eu estou vendo que o tempo está passando, eu não estou nem sentindo, já tem 40 minutos, então eu vou começar a falar um pouquinho do que a gente pretende agora, né? O que a gente pretende agora é focar mais na transmissão de como um bebê se constitui de forma positiva, como a família e os profissionais de saúde podem buscar essas referências, e por isso a gente lançou essa primeira revista, que é a revista Sua Majestade o Bebê, uma revista que foi feita em parceria com vários profissionais, os profissionais do Bebê Brincante, mas também vários parceiros, colegas queridos, que tornaram essa revista possível. Ela é acessível no site, né? No site do NIP, então no www.nip.com.br, ela está acessível no site do NIP, o link da revista está aí, situado, e ela também está acessível no Instagram, Espaço Bebê Brincante. No Espaço Bebê Brincante, na bio, tem o link e você descarrega a revista automaticamente. Essa revista foi feita com o intuito de chegar a todo e qualquer profissional, ou pai e mãe, foi feita numa linguagem muito simples, sobre o primeiro ano de vida. Ela está disponível e as instituições, Estado, Secretaria de Saúde, quem quiser imprimir em papel, pode entrar em contato comigo, eu vou liberar a divulgação, porque o objetivo é que ele seja divulgado gratuitamente, é uma revista que não pode ser cobrada, para ajudar justamente nesse processo. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui o que a gente trata nessa revista. A gente dividiu de 0 a 2 meses, então, os desafios nessa faixa etária, né, que é o bebê se colocar
diante desse outro, com as suas necessidades, com as suas dificuldades de sono, de saciedade, né? Como é que o choro vai ser interpretado, como é que ele vai ser tomado pelo outro, as questões da amamentação, a questão de como esse bebê lida com essa alimentação, se vai fazer uma recusa, se vai fazer uma situação de excesso de demanda, como é que a mãe vai lidar com essa interface, né, das demandas de um bebê tão pequeno, mas também como ele vai lidar com as diferentes situações que a gente chama pela via do André Boulanger, né, os fluxos sensoriais. Como é que o bebê vai lidar com o som, com a movimentação do corpo, né, com a temperatura, com tudo que chega em termos de estímulos, né, que são captados pelos órgãos do sentido. Então, nesse momento, é o desafio da mãe, né, poder lidar, encontrar com esse bebê que ainda é um desconhecido e como ela vai supor as suas necessidades e que ação ela vai fazer para acalmar, apaziguar esse bebê. Nessa faixa etária, a gente tem alguns alertas que chamam a atenção, que demandam algum cuidado maior, que não necessariamente precisa ser encaminhamento para profissional, mas o próprio pediatra pode escutar mais, pode dar algumas orientações, né, em relação a esse ritmo de alimentação, alguns bebês que podem estar com dificuldade em mamar, e não aceitar o seio, ou comer muito pouco, ou só comer se for dormindo. Tem os embaraços aí nessa faixa etária, bebês que não estão organizando o ciclo do sono, bebês que choram demais, que tem que sempre ser pesquisada a questão da dor, dos refluxos, bebês que têm uma lentidão ao reagir, então a gente fala e ele não fica alerta, ele não olha em direção à voz, né? Não é? Ele precisa pelo menos se situar em relação à voz. Bebês que fazem movimento de hiperextensão, né? Movimentos que ele se volta para trás, que ele fica mais tensionado, movimentação pobre. Então, são sinais que nos alertam de que as coisas não estão caminhando tão bem. Quando você passa para a faixa etária de 2 a 4 meses, né? Então, aí a gente tem vários artigos de várias pessoas que escreveram, e 2 a 4 meses você tem uma expectativa de que a criança já fixe o olhar, de que ela já tenha um sorriso social, né? Que ela organize visão e preensão. Aos 4 meses ela começa a se organizar em torno da linha média, né? Então essas coisas, a conversinha, regular o tom da voz e a musicalidade da voz com seu interlocutor, isso é o esperado para um bebê nessa idade. Quando ele tem uma irritabilidade crescente, quando ele é um bebê silencioso, quando ele não organiza essa conversação, quando ele não tem a fixação de olhar, não aparece o sorriso, a gente fica mais atento e mais preocupado no sentido de dar apoios e sustentação para que ele tenha essa parte comunicativa mais desenvolvida. Então, a gente vai aí, tem vários artigos nessa faixa etária, são artiguinhos bem pequenininhos, que foram postados no Espaço Bebê Brincante, semanalmente, que depois virou essa revista, que está bem variada. Então, entre 4 e 6 meses, a gente vai ter uma situação de um bebê que ele busca, né, ser olhado, ele olha não só em resposta, mas ele se faz olhar, ele busca o olhar do outro de forma intensa. Ele é um bebê que, então, tem iniciativa, que ele está muito ligado na presença do outro, mas, por outro lado, é um bebê que já está muito atento aos objetos, então ele fica dispensando um grande tempo dele em observação dos objetos. A gente precisa perceber que o bebê não olha sempre para as pessoas, ele olha também para o objeto, ele se cansa do estímulo, então a variação de estímulo faz com que ele retome a atenção, ele pode olhar para o objeto e a gente chamar atenção em algum momento, ele não olhar, não necessariamente é grave, né? O que a gente vai mostrar como sendo mais difícil é a permanência dessas situações, né? É o quanto que é difícil chamar atenção para o bebê, mas se ele olha para os adultos em resposta, ou também espontaneamente, e às vezes olha para o objeto, fica mais distraído, isso faz parte dessa etapa, desse movimento, né? Uma coisa importante do ponto de vista sensório-motor é que a criança começa a trazer os pezinhos mais para cima, né? Então, querer pegar no pezinho, essa possibilidade de fazer o enrolamento do quadril, de uma organização da parte de cima do corpo com a parte de baixo,
ao mesmo tempo que integra o lado direito e esquerdo nessa organização da linha média. Então, essas coisas vão se organizando do ponto de vista da sensoromotricidade e também a relação de apego que vai ficando mais intensa. Então, um bebê que vai começar a estranhar em torno de 6 meses, né? Quais são os sinais que nos chamam a atenção nesse bebê nessa idade? Aquele bebê mais passivo, mais silencioso, né, que tem uma movimentação pobre, que resiste, que não consegue ainda fazer rolamento, ou se faz rolamento, fica pouco tempo na postura de bruço, ou um bebezinho que tem alterações, né, fica muito com a mãozinha fechada, não consegue movimentar um lado do corpo, movimenta um, mas não movimenta tão bem o outro, né, a ausência dessa linha média, e principalmente esse bebê muito silencioso. Então, são sinais que nos alertam para uma necessidade, às vezes, de uma avaliação. Aí a gente vai para a faixa de 6 a 8 meses. Eu estou falando rápido e de forma resumida, o que aí na revista está muito mais ampliado, porque a gente tem esse tempinho só, né? A gente vê, por exemplo, quando eu já falei da questão de colocar muito o bebê sentado, a gente tem visto chegar os bebês sentados, com 6 meses, porém sentados e as perninhas duras para frente, ou elas sem a condição de se apoiar, ainda desmontando, ou as costas assim curvas, né, sentada em cima do bumbum, com tônus ainda baixo, ou sem organizar a movimentação de pegar e explorar o objeto. Então, é uma postura sentada que não foi adquirida com qualidade. Então, a gente vai precisar buscar a aquisição da postura sentada com qualidade, porque isso vai ser fundamental para o resto do desenvolvimento, e não só para a exploração de brinquedo, a organização dessa bilateralidade, né, vai para um lado, a mão cruza para um lado, a mão cruza para o outro, o bebê vai para um canto, vai para o outro, mas também a posição sentada, ela vai facilitar a emissão de consoante. Então, se o bebê tem uma boa postura sentada, ele mais facilmente vai emitir essas consoantes, que vão ser depois o próprio balbucio, né? Bababá, mamamá, tatatá. Então, a gente tem um balbucio que pode começar concomitante ao estabelecimento da postura sentada. Você tem um bebê que está interessado pelos objetos, mas não perdeu o interesse pelas pessoas. E você tem o estranhamento, que é um bebê que já sabe quem é a mãe e quem não é, e que não quer estar com outra pessoa que não seja da sua segurança, né? Os sinais de alerta para essa faixa etária, de novo, do ponto de vista comunicativo, é essa pobreza na comunicação, um bebê mais silencioso, posturas de má qualidade, né? Seja um sentar de má qualidade, uma dificuldade de ficar de bruço, de arrastar, mais interesse pelo objeto do que pela pessoa, a pessoa vai chamando a atenção e não encontra muito essa resposta. E quando a gente vai avançando um pouco mais, no bebê de 8 a 10 meses, a gente tem aquisições, né, aí 6 a 8, agora 8 a 10, a gente tem aquisições muito importantes, como, por exemplo, a atenção compartilhada. Quando o bebê compartilha emoções. Então, se ele vê uma coisa interessante, ele olha e olha para a mãe ou para o pai. Se ele está com medo ou com receio, ele olha para saber se ele vai ou não. Se ele está diante de um obstáculo, ele está com receio, ele busca essa referência. Então, o compartilhar de emoção, ela se revela nessa faixa etária, se acompanha às vezes do apontar, o bebê aponta, ou ele segue o gesto do apontar do adulto. Ele tem também um surgimento do balbucio, duplo silábico, de preferência em conexão com o outro, olhando para o outro. Então, isso vai ser tomado como palavra, bababá, mamamá, tatatá, né? Ele vai ser tomado como palavra. Ele vai começar a engatinhar, e engatinhar é uma aquisição essencial. Não venha dizer que criança, tudo bem não engatinhar, tudo bem não. É muito importante ela engatinhar. Ela organiza a bilateralidade, ela organiza uma série de coisas extremamente importantes. Então, é importante, sim, estimular a criança a engatinhar antes de andar, né? E a gente tem, como sinal de alerta, essa falta de resposta ao nome, a má qualidade das aquisições, a ausência do balbucio, a ausência de atenção compartilhada, e essas coisas que vão nos alertando de que a criança precisa de mais suporte. De 10 a 12 meses, a gente já está no final do primeiro ano, em que a criança está muito apegada, mas ela faz a exploração do espaço,
ela investe os objetos, ela tem uma organização manual boa, ela explora o objeto com variedade, ela olha e compartilha, ela imita, né? Então, ela já começa a fazer as gracinhas, piscar o olho, bater palma, dar tchau, mandar beijo. Se você começa a brincar de bonequinha, de embalar, ela pode fazer o gesto de embalar, de silêncio, ou de fingir que está dormindo, né? Ela pode dar comidinha para a boneca, para a mãe. Então, tem um faz de conta que começa a aparecer, e tem as primeiras palavras, e ela começa a se preparar para se separar da mãe, seja engateando, seja andando, mas sempre com a referência do outro, não se afasta totalmente sem olhar para trás, e não deixa de ter a referência diante de situações novas e imprevisíveis. Então, nessa faixa etária, a gente fica alerta no final do primeiro ano, quando a criança não tem essas aquisições. Quando é uma criança que não faz nenhum gesto imitativo, quando ela segue pelo espaço sem olhar, sem se referenciar, quando ela se mantém silenciosa, sem balbuciar, quando ela tem dificuldades motoras, enfim, uma série de dificuldades nesse campo aí podem nos indicar para uma assistência maior. Então, eu indico que vocês entrem no site do NIP, www.nip.com.br, tem muitas reportagens, textos e artigos, mas também tem essa revista para descarregar, e tem o site, o Espaço Bebê Brincante, onde também é possível ter acesso à revista, e temos também o canal do YouTube do Espaço Bebê Brincante, onde a gente tem tido as lives, os debates e várias coisas para ampliar essa formação, essa compreensão do que é um bebê, de como ele se manifesta e como a gente pode cuidar, e não só pensar em tratar, porque tratar é quando o cuidado fracassou, é quando algo desses primeiros momentos não se deu. É claro que as crianças nascem com dificuldades também, né? Elas nascem com alterações, os bebês prematuros são de risco, elas nascem com síndromes neurológicas, elas nascem com dificuldades, às vezes, do ponto de vista sensorial, seja auditivo, seja motor. Então, as crianças podem ter vulnerabilidades e nascer com dificuldades. Mas ainda vai ser necessário a ênfase e a importância dada à família e esse amparo e essa estruturação dos cuidados para que essa criança vença essas dificuldades. E quando a criança não tem uma patologia, mas tem uma privação de estímulos, ou quando ela tem alguma coisa que vai no nível da aceleração, mas sem uma coisa compartilhada, sem um aspecto comunicativo mais organizado, a gente também percebe prejuízo. Então, tratar é quando já há algo com dificuldade. Enquanto não há dificuldade, há situações que não estão bem organizadas, há situações que podem ser mais bem estruturadas, isso é uma intervenção muito mais na saúde, muito mais na estruturação do bom desenvolvimento, e não necessariamente em torno da patologia, né? Então, acho que a gente pode parar para as questões, né? Tem algumas coisas que podem ir surgindo, mas eu aguardo Camila me posicionar. Dani, obrigada, né, por essa exposição. Achei muito interessante, não só o material que você apresenta, um material muito rico, que eu acho que quem está ali compartilhando com a gente é um material que deve ser muito divulgado, porque é extremamente claro, é extremamente importante, né, a gente trabalhar no sentido dessa sensibilização dos marcos do desenvolvimento da criança, porque é isso que a gente tem visto. Eu acho que nos últimos anos existe um olhar muito, sim, né, debruçado para o bebê, para a criança. Eu acho que é um movimento que acontece, né, que tem acontecido, principalmente nos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil, mas eu acho que você, Dani, aponta um ponto muito importante, que é a diferença entre esse cuidar e esse tratar. Porque eu acho que tanto do ponto de vista, né, dos profissionais, seja ele, né, da educação, do campo da educação, seja ele do campo da saúde, existe muitas vezes um olhar que visa muito mais, né, em alguns momentos, uma detecção da patologização do bebê, e não simplesmente um conhecimento de um olhar de que aquele bebê, talvez, ele tenha ali um marco do desenvolvimento dele,
que possa mostrar, sim, talvez um atraso, talvez um percalço, talvez um comprometimento, mas que não necessariamente tem que ser tomado como algo de uma patologização, mas algo de um acompanhamento, de um cuidar, né, Dani? Eu acho muito importante quando você enfatiza isso, esse ponto do cuidar, no ponto do que é o encontro com o outro, né, de como a constituição psíquica do bebê ele vai acontecer a partir do momento dessa experiência, desse prazer compartilhado com o outro, desse cuidado, e o quanto que os bebês atuais, eles estão privados, sim, disso, tanto no campo, né, das relações com os adultos de referência, pelo que você até descreveu, dos adultos muito ocupados, dos adultos que talvez não estejam com essa disponibilização psíquica, né, de encontro, né, dessas necessidades não só fisiológicas, mas psíquicas do bebê. E o quanto que esses bebês, essas crianças estão, de fato, crescendo de uma maneira muito solitária, né? E eu acho muito importante, e isso é uma questão que eu gostaria que você falasse mais, tem uma pergunta sobre a questão do bebê na UTI neonatal, né, o que afeta a constituição psíquica, mas eu acho que um ponto que a gente poderia até desenvolver mais, já que a gente tem tempo, é do que é essa ausência, né, desse prazer compartilhado, desse estar com o outro, né, o quanto que isso afeta a constituição psíquica do bebê, e o quanto que a gente vê que é o que você descreve, dessa posição parental atual, né, na nossa sociedade contemporânea e urbana, né, vai se distanciando um pouco dessa parentalidade vivenciada pela transmissão, pela filiação, como diz a psicanálise, né? Mas muito mais pelo saber teórico sobre as receitas, quase como uma receita de bolo, esses livros best-seller de como se tornar mãe, né? A gente vê muito isso na clínica, né? A parentalidade é construída muito mais de uma maneira solitária e muito mais baseada, né, em dados de manuais, e não mais como uma parentalidade construída a partir das trocas, tanto das gerações anteriores, como também, né, dos grupos de mães, que até dos encontros das mães, né, no parquinho, no momentos coletivos, espaços coletivos, e que eu acho que isso seria um ponto que a gente poderia, talvez, desenvolver um pouco mais. Respondendo também, Dani, a pergunta do qual de fato, né, o impacto na constituição psíquica do bebê que são hospitalizados, que passam por uma experiência de UTI neonatal. Bom, então vou responder primeiro essa da UTI neonatal, sempre considerando aquela história que eu fiz questão de frisar, resiliência, capacidade de cada um é única, um risco não significa um determinismo, né? A gente tem bebês que passaram por UTIs com situações muito mais, digamos assim, simples do ponto de vista médico, por muito menos tempo de duração, e que tem implicações psíquicas complexas, né? E a gente vê crianças que passaram por um tempo maior e que vão se virando melhor. Então, nunca nessa perspectiva de que isso gera aquilo, no determinismo de causa e efeito, mas a gente sabe que o bebê prematuro, ele tem desvantagens, né? Ele tem desvantagens do ponto de vista da sua maturação, que não chegou a termo, ele tem desvantagem do ponto de vista da intercorrência médica, do que pode acontecer com o seu corpo mesmo, no processo de nascimento e pós, quando ele está internado. Ele tem a desvantagem de ter o tempo todo um ambiente iluminado, né? Então, ele não tem um descanso sensorial, digamos assim, ele tem esse excesso, o barulho dos monitores o tempo todo ligado, a luz o tempo todo ligada, ele tem um monte de cuidadores que vai ali se interpor no cuidado com ele tem as dores, né, a dor física, ele tem, às vezes, quando ele está entubado, uma dificuldade de fazer esse apelo chegar ao outro, de ser interpretado as suas necessidades, ele tem dificuldades em se expressar, porque às vezes os pais e os médicos preconizam que se toque menos, ou porque o pai acha que ele é tão frágil, que quando ele fala e ele acelera mais o batimento, os pais ficam assustados, então a parte de comunicação também fica mais reduzida. A gente tem também toda a angústia parental, né? A falta do colo, dessa organização do corpo.
eles podem ficar em posições que são posições mais difíceis de acomodar. Muita coisa tem sido falada e feita nos últimos anos a partir dessas observações, no sentido de diminuir a questão da luminosidade, botando um paninho à noite para fazer onde ficou uma diferença, né? Alguns lugares botam música, alguns botam bichinho, paninho, estimulam a presença dos pais o tempo todo. Tem as questões do canguru ou da amamentação mais próximo e mais rápida possível. Tem os trabalhos com os pais, né, os grupos de pais, os psicólogos na UTI hoje. Então, é uma realidade hoje muito diversa, né? Então, eu trabalhei em UTI neonatal há muito tempo e estava nessa mudança, né? Entre um padrão mais anterior e essas mudanças na humanização da UTI. Então, a gente sabe que tem isso. Para além disso, os bebês prematuros podem ter uma imaturidade gástrica, podem ter mais frequência de refluxo, né? Então, podem ter uma fragilidade do ponto de vista da saúde, os pais ficarem muito angustiados com isso, então ter mais dificuldade de dividir esse cuidado, ou muito alertas com os medos. Então, todo o contexto, ele é um contexto de maior vulnerabilidade, né? Então, o bebê prematuro é um bebê que a gente, de preferência, segue. Tem, inclusive, essa determinação do follow-up do bebê prematuro, né? Que ele seja seguido no seu desenvolvimento, porque ele é um bebê que precisa de mais assistência, né? Então, dentro desses processos de constituição psíquica, se você tem um outro cuidador, uma mãe, um pai muito angustiado, protegendo demais, ou se ele tem muita dor e é muito difícil para acalmar, se ele é um bebê muito irritado, se ele é um bebê que dorme pouco, se é um bebê que só dorme aninhado no colo. Então, todos esses processos da separação, da experimentação do corpo, da organização da presença e ausência, tudo isso vai ficar um pouco mais dificultado, né? Então, respondendo, é sim um elemento de vulnerabilidade que precisa de um acompanhamento mais aproximado, digamos assim, mais atento. Com relação às questões que você ressaltou, né, Camila, da constituição psíquica, do laço com o outro, dos bebês mais solitários, a gente vê que, e não é uma coisa assim mais moral, né, ou culpabilizadora, a gente, todos nós, incluídos nós mesmos, né, estamos sobrecarregadas de demandas, né? É muito difícil, eu digo que ainda bem que eu não tive filho agora, porque é muito difícil ter filho nesse momento, né? A gente não tinha essa invasão na nossa vida privada. A gente não tinha um tempo totalmente seguido, sem um afastamento, né? Em termos de fim de semana, de chegar à noite. Então, as empresas e os trabalhos estão cada vez mais exigentes. As pessoas também estão se distraindo mais em casa com seus celulares, né? Então, estão encontrando muito mais diversão ali no Instagram, no Facebook, navegando ali na internet, e é uma coisa que realmente vai tomando, vai ficando, algo que é aditivo, né? As pessoas, quando você se dá conta, ainda bem que tem aquele denunciador, o tempo de uso, quando você se dá conta, você está alienado ao mundo virtual em que as relações reais estão prejudicadas. Então, como é que o bebê, que é um sujeitinho aí, que está demandando uma interação real, ali, no face a face, no seu corpo, na emergência da sua descoberta com as pessoas, com os objetos, com as sensações, como é que isso pode ser poupado da figura de um outro, que dê significado àquelas sensações? Então, uma das coisas que a gente tem visto muito são as alterações sensoriais, né? Então, muitos bebês com alterações sensoriais, sem que tenham um problema de autismo, mas alterações no processamento sensorial, dificuldades na questão alimentar, dificuldades no processo, por exemplo, de engatinhar, dificuldades na fala, né? E aí, o que acontece? Como a gente tem essa parentalidade pouco construída, distribuída na família, né?
como o outro fica menos ali incidente na vida da criança, ela vai mostrando alterações que talvez sejam do nosso tempo, inclusive, né? Do desenvolvimento da nossa época, da nossa sociedade, como está sendo possível criar os filhos hoje. Então, essas alterações, logo elas são tomadas como signos que têm uma significação fixa. Isso é igual a isso. E isso é igual a isso, esse sinal é um sinal de patologia. Então, a criança, muito rapidamente, é tomada num circuito de ser considerada uma criança com problemas no seu desenvolvimento. O que a gente precisa restabelecer é a conexão entre o sinal e as relações entre os eventos. Porque, às vezes, um sinal, ele é representativo, ele é um alerta e um apelo do bebê a que algo não está funcionando bem. E que esse funcionamento pode voltar a operar de forma normal com algumas intervenções muito na fala, né? Então, a gente recebe muita criança com atraso no desenvolvimento, ou com agressividade, ou com questões, com diversos sintomas. Muitas delas, em 2, 3 entrevistas com os pais, eles se dão conta de como eles estão cuidando ou não, ou embaraçados ou não, e elas se dissolvem, e elas se resolvem, né? Agora, porque foi dado um tempo de escuta e de elaboração, de responsabilização, de implicação e de elaboração daqueles conflitos para que as coisas voltem ao seu caminho. Quando isso não acontece, quando esses sinais, com esses alertas de sofrimento e de dificuldade caem no checklist da patologia, ela entra no diagnóstico, ela já poderá ter uma indicação de vários tratamentos. E, às vezes, de abordagens intensivas, às vezes de abordagens extremamente diretivas, né, que vão orientar, vão dizer como fazer, sem escutar, muitas vezes, em que contexto a criança está. E como é que a família vive e lida com cada uma das situações. E qual é a história de vida dessas famílias. E como essa criança está nessa história de vida. Então, tem sido bastante complexo. Eu acho que é um desafio grande, né? Então, o NIP, o Entrelacer, o Instituto Viva Infância, vários grupos que têm trabalhado na transmissão, nas divulgações dos ciclos, dos debates, vem trazendo essa oportunidade de a gente trazer à tona essa temática também, né? Tem uma pergunta aqui, né, vocês estão discutindo de como, então, orientar os pais para ter esses momentos mais, então, com essas crianças. E aí tem até uma outra colega nossa, Karina, que enfatiza a importância, valeria a pena, talvez, você dizer, do que é essa disponibilidade psíquica que não necessariamente é associada a uma disponibilidade logística, né? De quanto que isso é importante, né? Não para culpabilizar esses pais que trabalham, que têm essa demanda, assim, de uma sociedade, né, atual, contemporânea, da demanda, assim, de como o trabalho invade muito a nossa rotina dentro de casa. E eu acho que a pandemia nos mostrou isso, né? O home office nos mostrou a falta dessa interrupção mesmo, né? O trabalho de lado e agora estou aqui com a minha família, com meus filhos. O tempo inteiro a gente é invadido por essa demanda de trabalho, o que faz com que as crianças elas vão vivenciando também essas rupturas, né? E eu acho que é isso que é importante a gente enfatizar, né? Que é uma disponibilidade muito mais qualitativa no sentido, né, psíquica, do que uma disponibilidade física, né? A gente vê também pais que não trabalham, quanto que às vezes é difícil, sim, né? Tá ali com aquela criança, tá ali com aquele encontro, né? Isso a gente viu também na pandemia. Isso na pandemia ficou escancarado, né? Porque os pais ficaram, coitados, assim, absolutamente assoberbados de exigências de trabalho desmedidas, né? Então, era estar em casa, mas estar em casa e as crianças não tinham esse tempo, né? Fora todos os trabalhos de casa, doméstico, e mais a escola, da assistência à escola. Então, foi realmente muito, muito desafiador. Então, a disponibilidade psíquica, ela é uma disponibilidade, né,
como dizia um dos teóricos, eu nem me lembro se foi nem me lembro quem foi, mas é uma palavra que me chama a atenção, é uma atenção sensorial ao bebê. A atenção sensorial ao bebê é que você fique em alerta observando. Se eu trabalho muito nas supervisões em casos que a gente trabalha muito a interdisciplina, os profissionais de físio, de TO, que não têm essa abordagem em si, eles às vezes eles estão escutando a mãe e não estão prestando atenção no bebê. Ou às vezes eles estão fazendo um movimento ali na parte mais, digamos assim, técnica, se seja na questão orofacial, de musculatura, ou se seja na questão do tônus, etc. Eles fazem uma intervenção e muitas vezes eles não mediam o espaço, a espera, o tempo de reação do bebê e o que ele está manifestando, para onde ele está olhando, o som que ele está fazendo. Então, essa atenção que o profissional que trabalha com bebê e crianças muito pequenas, ou crianças que não falam, que têm dificuldades em se manifestar de forma verbal, esses profissionais precisam ter muita atenção ao que se passa com o bebê, né? Então, essa percepção do timing, eu falo e eu calo, eu olho, eu escuto, eu olho para a mamãe, escuto a mamãe e olho para você. E o que é que você está me dizendo quando mamãe chora, quando mamãe fala, quando mamãe não fala, né? O que é que ele está, como ele se conecta com o estado emocional do outro? Que sinais ele nos envia, né? Que é a noção do Daniel Stern da sintonia afetiva. Na sintonia afetiva, você se sintoniza com aquele sujeito, com o que ele está manifestando, e você dá um sinal de que, epa, eu captei, você fez isso, você fez aquilo, né? Então, essa sintonia afetiva, essa empatia, essa conexão com a transmissão que o bebê faz através de seus sinais, expressões e mímicas, é fundamental. Essa é a atenção ao bebê. Que você tem toda a razão. A mãe pode estar presente, o pai, e não ter atenção nenhuma a esses sinais. E uma pessoa pode trabalhar muito e o pouco tempo que tiver, ela está muito atenta, né? Então, depende da qualidade. Eu acho também que depende de quantidade, porque um bebê também não pode ficar tanto tempo sem um adulto disponível. Eu acho que a gente tem que ter quantidade também, mas a qualidade certamente é um fator que contribui bastante. Quantidade é dessa experiência, né, necessária para o primeiro de vida do bebê, que você até descreve, a experiência dessa continuidade, né, de como, às vezes, uma ausência, né, de um tempo maior para um bebê, ele não é vivido como apenas uma ausência para uma criança maior, mas como uma ruptura, quase como uma ruptura, né, o que a gente vê aí nos nossos estudos. Tem uma pergunta. Experiências precoces, iniciais, elas precisam de muita repetição para se escreverem como significativas, né? Então, do ponto de vista do desenvolvimento, não basta você conversar um pouquinho com o bebê quando você chega às 7 horas da noite, ele está cansado e você também, né? É preciso que se converse com o bebê muito ao longo do dia, que se dirija a ele. Essa repetição e essa intensidade vai inscrever uma organização na comunicação. É preciso que a gente esteja brincando com ele e que dê os objetos, e que varie os objetos, que propunha, e que ele se organize no corpo, muitas vezes, para que esse desenvolvimento se organize. Porque as experiências, elas vão se inscrever e vão se organizar quando elas são muito repetidas. Mas não é a repetição do vamos fazer, vamos treinar, a atividade é essa, ele precisa disso, né? Tem uma diferença na repetição, quando ela está em torno de uma relação com o outro, prazerosa, significativa, que está contextualizada, que está sintonizada com o bebê, que ele nos orienta, do que um repetir por repetir. Há um equívoco em relação a isso, né? Então, tem pais que estão numa situação e eles ficam vendo coisas, se orientando, e aí eles ficam, eu estou ensinando a ele a bater palminha. Então, fica batendo palminha, mas num momento em que ele não está olhando, ou ele não está satisfeito, ou não tem prazer, não tem satisfação. Então, ficar botando um bebê, ou pegando nas mãos, a gente vê isso, eles pegam nas mãos e fazem isso, eles dão um objeto para a criança fazer, para ficar repetindo.
Então, tem uma diferença na repetição por um prazer compartilhado, que o bebê se sente tão incluído e tão desejoso de repetir a experiência, porque ele inscreveu o prazer no outro e porque ele viu esse prazer. Então, quando ele compartilha prazer, ele repete em busca de prazer. Quando a experiência ela é repetida sem prazer, ela não inscreve, isso não se fixa, isso não permanece como algo que está ali no desenvolvimento operante. Sim, e é muito fundamental, né, Dani, esse ponto que você acabou de abordar sobre essa repetição, que é sobre a repetição, né, na sincronicidade, na ritmicidade desse encontro, né, entre o bebê e o outro. Que é a pergunta também da Carla Metz, aqui do Entrelacer, que pergunta se essa aceleração dos marcos do desenvolvimento, ela contribuiria, então, né, para talvez um percalço ou uma dificuldade nesse processo da integração dos fluxos sensoriais, e que a gente sabe que essa integração dos fluxos sensoriais, ela é fundamental para essa constituição psíquica, né? Eu acho, a gente tem visto assim, né? A criança que é colocada sentada muito cedo, mas sem essa experiência, às vezes ela deixa de arrastar, porque ela nem experimenta o rolamento e o arrastar, então ela fica um pouquinho deitada de bruço, vira um pouquinho, daí a pouco ela já está se mexendo um pouquinho com o móvel, com o tapetinho, tudo na mesma altura, ela não varia muito as posturas, não rola muito, não arrasta, mas aí já está com quase 4, 5 meses, já é posta sentada, sem ter feito nenhuma experiência de rolamento, de organização desse eixo. Então, o que acontece? Ela senta. Quando ela senta, ela está super feliz, porque ela tem uma altura, ela consegue ficar ali sem esforço, não tem um esforço para ela se segurar, para ela se organizar, porque cansa. O bebê cansa de ficar se esticando, se segurando, fazendo força para se apoiar. É muito mais confortável se ela estabeleceu o sentado e está apoiada, do que ficar de bruço. Então, esse bebê que é sentado antes, ele não quer ficar de bruço, ele não arrasta. Então, às vezes, ele não engatinha, ele não consegue, às vezes, buscar os objetos muito à frente, aí ele fica frustrado, aí ele chora, aí ele recebe as coisas na mão, nisso ele não faz um bom planejamento motor, ele não espera, não se organiza na frustração, não se organiza em relação ao desejo de conseguir aquilo que ele quer, com a dificuldade e o esforço que implicam conseguir o que quer, né? Então, todo um processo é desorganizado. Aí, esse mesmo bebê, não satisfeito em ficar sentado, ele já quer ficar de pé. E a mãe acha ótimo, deixa ele de pé, ele fica todo durinho em pé. E daí, a pouco, ele vai andar sem engatinhar, sem organizar a bilateralidade. Então, essa é uma criança que, com esse padrão de desenvolvimento, que às vezes anda, fica na ponta do pé, anda e sai correndo, fica numa hiperatividade, ou não consegue organizar bem a sua busca, né? É uma criança desatenta. Então, a criança que não organizou bem a bilateralidade, ela vai ter dificuldade, por exemplo, andar de bicicleta. A criança que não organizou bem esses processos manuais, ela vai ter dificuldade com motricidade fina, né? Então, tudo isso vai interferir, sim, em todas as funções sensório-motoras. Esse ponto que você fala é muito importante dessa aceleração, né? Porque eu acho que existe, né, Dani, que a gente tem visto muito na clínica, a gente tem discutido nesses espaços, né, do entrelaceiro, da infância, né, o próprio NIP, é uma possibilidade da gente poder refletir sobre esses marcos do desenvolvimento, sobre essa transmissão, porque o bebê, muitas vezes, é tomado, sim, como a competências precoces que a gente tem visto nesses últimos anos do bebê, como algo muito mais uma direção de uma hiperestimulação, né? São esses bebês que vão para berçários bilíngues, são esses bebês que têm muita demanda da aprendizagem, né? O brincar fica muito mais no registro de uma transmissão, de um ensinamento, né? Do que algo de um prazer compartilhado. E o quanto, né, até quando você menciona a abordagem clínica, que tem chegado no Brasil com muita força, né? O quanto que também tem ajudado, né, a repensar um pouco esse olhar do bebê a partir do ritmo dele. Mas eu acho também que tem algo ali que a gente tem que estar atento, talvez, muitas vezes, esse olhar da abordagem Pickler como um método,
né? Eu também, meu pós-doutorado, usei muito Pickler, fui para LOCS, fiz estágio, e o quanto que a gente tem visto nos últimos anos aqui, essa tendência, às vezes, muito forte desse olhar do bebê, da abordagem Pickler, mas, às vezes, não como um olhar, como a própria, né, a Amy Pickler constrói o pensamento de um olhar do bebê, mas não como um método a ser aplicado, porque senão a gente novamente cai, né, nesse rótulo, né, e não no estar com o bebê, mas como uma técnica, um bebê como um produto, né, de técnicas que são aplicadas, né, e não como algo, um sujeito que tem as competências precoces, que nos comunica sobre a adaptação dele ao mundo e que tem a capacidade dele de nos comunicar, né? Eu acho que isso que você fala é muito importante aí, dessa aceleração e dessa expectativa que o bebê tem diante do corpo. Aliás, uma coisa que tem me preocupado bastante, que vai nessa direção do que você está falando, é que agora as creches, elas têm os professores, né? E aí eu estava em contato com uma pessoa que vai fazer formação de creche, e ela me dizendo, sim, isso é muito bacana, essa história dos auxiliares de referência, mas o que a gente faz? Porque agora é professor, ele só pode ficar X horas na escola, e as creches vão ter vários professores e vários auxiliares, digamos assim, ou seja, a gente vai ter na creche uma série de profissionais, um grupo imenso, o bebê vai conviver com várias pessoas diferentes, em que, inclusive, os professores, eles não se colocam no lugar de quem dá esse cuidado, né, com essas funções básicas de alimentação, troca, higiene, etc., eles se colocam como esse que vai ensinar, né, que vai dar o objeto de conhecimento, o que é um equívoco para um bebê pequeno, né? Então, esse é um problema que a gente tem agora, nesse momento. E o outro problema é a rapidez como as pessoas querem se formar, não é? Então, sim, esse é o problema. Então, tá na moda Pickler, vamos fazer o curso de Pickler e vamos fazer acontecer. Tá na moda, então cada hora tá na moda uma coisa. E aí essas coisas, elas são transmitidas de forma muito rápida. A gente que dá curso de capacitação, a gente vê o quanto as pessoas, elas não leem as obras originais mais. Na nossa época, a gente lia esses autores todos, o livro inteiro, vários livros desses autores, para ter uma noção do que é, e um autor com o outro, o que é que se coordena. Hoje em dia, as pessoas pedem um slide, elas querem fotografar a aula, e elas querem uma manchete do que diz um autor. Isso não é transmissão, né? Isso não é conhecimento. E também, às vezes, fazem os cursos e não conhecem os bebês. Isso que é mais absurdo, né? Não tem a formação e não tem a oportunidade e essa prática. Então, essa é a minha grande preocupação. Os sinais, os bebês todos podem ter sinais de risco, todos, sem que necessariamente seja um problema. Por exemplo, a criança autista, ela tem um grande número de comportamentos típicos, um grande número, e também um monte de... E as crianças com desenvolvimento típico têm algumas alterações ou comportamentos que depois se tornam atipos depois de certa idade, mas que fazem parte do desenvolvimento típico. Por exemplo, o flapping. O flapping é comum no desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida. Ele é uma alteração se isso se posterga, né? Então, uma série de coisas que você tem no desenvolvimento típico, que a partir da situação naquele momento, naquele contexto, ele não é um indicativo patológico. Ele só é alarmante ou preocupante se ele estiver associado com outros elementos, né? Mas um elemento só não pode ser colocado como algo que já vai entrar num tratamento intensivo com esse método, tantas horas, desse jeito, e deixa a família completamente em pânico, né? Que é muito esse ponto tão importante que você apontou desde o início da nossa conversa, né, Dani? A gente está chegando ao final. Do que é essa questão, né, da compreensão do bebê a partir da prática, a partir da internalização mesmo da teoria, o que é um bebê? Como ele se comunica? Não só da patologia. E a gente, de fato, a gente se inquieta com essa moda que chega, né, da parentalidade, do trabalho com bebês, e que numa breve formação de algumas horas, os profissionais já se sentem autorizados, né, a fazer intervenções com bebês, a ter esse trabalho que demanda muita formação,
porque eu acho que você aponta, denuncia um ponto que é importante, sim, né, nós, né, da linha de frente, da formação, dos trabalhos, poder estar atento a isso, né, de como transmitir, né, o saber do bebê, o desenvolvimento do bebê, não só pelo viés teórico, mas também pela observação. A observação é um ponto fundamental, que é pouco, que diz um pouco, né, da própria sociedade atual, o quanto é difícil recuar e observar, tudo é para hoje, tudo é para agora, né? Dani, a gente chegou no nosso tempo final, eu queria agradecer imensamente essa discussão, as pessoas também estão agradecendo muito, a Teca, estamos aqui a Camarote, o Wagner, o pessoal do Entrelacer. Obrigada por todas, né, a presença, a Luísa, a Vera também. Obrigada a vocês, né, nossos parceiros, de estar aqui escutando e acompanhando essa manhã muito produtiva, Dani. Sempre é muito bom te escutar. Tem uma pessoa que falou assim, como é uma leveza de transmissão. Acho que você marca muito isso, essa leveza da transmissão, desse saber, de uma maneira muito leve e gostosa. Tá bom, Dani? Muito obrigada. Obrigada, gente. Então, feliz ano novo para todos nós, né? Se não for tão feliz, pelo menos que seja menos sofrido. E ano que vem a gente termina, então, essa atividade do Entrelacer desse ano. Ano que vem a gente continua com o curso sobre brincar no mês de março. Também a gente vai propor um mini curso de formação com 8 encontros e outros eventos. Acompanhe nossas redes e muito obrigada novamente, pessoal. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau. Beijo.